Meus amigos e minhas amigas aposentados e pensionistas, vou compartilhar com vocês aqui o levantamento que o presidente do INSS trouxe de informações para passar aqui para vocês, informações importantíssimas, dados que foram apurados da operação de hoje, que o INSS disponibilizou através do aplicativo Meu INSS, e também informações sobre todo esse processo que o INSS começou a fazer para poder restituir esse dinheiro para cada beneficiário que foi afetado, que teve seu dinheiro sacado do seu bolso, por esses fraudadores. Inclusive o irmão de Lula está por um meio, certo? É bom que se diga isso, para a gente estar sempre lembrando aqui quem são os personagens, Então são informações importantíssimas, eu recomendo que você assista até o final, porque é o presidente do INSS que vai falar tudo sobre essa devolução desse dinheiro, o que eles estão chamando de operação sem desconto. Vamos lá, vamos assistir aqui tudo detalhadamente. Só para apresentar a vocês aqui, esse que está aqui à esquerda é o presidente do INSS, é o Rodrigo Waller. E esse da direita é o presidente da Dataprev, que é uma instituição do governo federal que processa todos os dados e efetua pagamentos de algumas instituições federais do Brasil. Uma delas é o INSS. Então vamos escutar o que é que eles vão falar aqui. A ideia hoje é para poder fazer uma prestação de contas com vocês do primeiro dia em que foi aberto o nosso procedimento para reconhecimento dos vínculos associativos e pedido de ressarcimento. Só para lembrar que a gente precisa reforçar a forma de entrada desse pedido pelo aplicativo Meu INSS, pelo Central 135 ou pelo site da Previdência no Meu INSS. Não há nenhuma outra forma de contato. A Central de Atendimento 135 não liga para ninguém. Ela não entra em contato com ninguém. É você tendo interesse, você liga para o INSS. Só não gostei dessa frase que ele falou. Você tendo interesse. Claro, quem é que não tem interesse de receber o dinheiro que foi descontado? Então, essa informação inicial, ele está passando aqui para evitar golpes, Porque tem muitos estelionatários aí, espertos, que aproveitam esses momentos, para se aproveitar da situação, E ele falou dos canais que eu já venho divulgando aqui, que é o aplicativo Meu INSS, também o site Meu INSS e a central de atendimento telefônico 135 do INSS. Esses são os tipos de atendimento à distância, certo? Mas vai ter muitas informações que ele vai passar aqui para a gente. Vamos lá. Uma questão para a gente poder esclarecer a forma de contato com o INSS, a gente tem que lembrar que o INSS hoje, regularmente, como média, tem um atendimento aos nossos segurados e 89,5 milhões de segurados já utilizam a plataforma Meu INSS. Essa é a média mensal do INSS que atende pela plataforma Meu INSS. 89,5 milhões de pessoas, milhões de acessos. Ele está falando aqui milhões de acessos, 89 milhões de acessos mensais que os beneficiários, os usuários da plataforma Meu INSS realizam durante o mês. Não é 89 milhões de pessoas, porque o INSS tem 40 milhões. Tem um pouco mais de 40 milhões, em torno de 41 milhões de beneficiários. Então jamais seria 89 milhões de pessoas, 89 milhões de acessos, em torno de 16 milhões de beneficiários utilizam o aplicativo Meu INSS. Para um total aí de 40 milhões, é bem menos do que a metade, A metade seria 20 milhões, aí 4 milhões a menos do que a metade, ou seja, vamos dizer assim, 45% dos beneficiários utilizam o aplicativo Meu INSS, que é um número baixo
comparado ao total, né? Então, outra informação que ele está falando aqui, que hoje ele está fazendo um balanço de hoje, certo? Quando o INSS lançou essa nova opção de poder contestar por dentro do aplicativo. A gente tem por mês. Um outro número interessante para vocês é que a nossa média mensal de atendimento pela Central 135 é de 6,9 milhões de acesso. Ou seja, dos nossos 99 milhões, mais ou menos, de acessos que a gente tem mensal, esses são os números pelos canais em que a gente disponibilizou atualmente. O atendimento nas agências corresponde a 2,1 milhões de pessoas. E daí vocês vão me perguntar, essas pessoas então estão excluídas de fazer o pedido? Eu falo que a princípio não, porque esses 2,1 milhões de pessoas, na sua grande maioria, são pessoas que precisam passar por uma perícia. Ele está se referindo aqui àquela fila que estão aguardando o atendimento. São 2 milhões de pessoas, segundo o TCU, Tribunal de Contas da União, informou para a imprensa, né? É um déficit muito alto. Jamais na história do INSS tanta gente está esperando pela concessão do seu benefício. E ele está explicando aqui que a maioria desses 2 milhões depende de perícia. Aí ele vai dizer que tem poucas agências, em torno de 1.500 agências no Brasil inteiro, agências do INSS para atender toda a população. Então, para ele, é muito pouco essa quantidade de agências. Por isso que está sendo utilizado o aplicativo Meu INSS, porém, para essas pessoas não serve tanto porque elas precisam passar por perícia e a quantidade de peritos é baixíssima para o volume de pessoas que precisam ser atendidas. É essa a justificativa dele, mas essa fila toda veio se aglomerar agora na gestão do governo Lula. Não estou culpando o Lula em si, porque Lula nem sabe o que acontece dentro do INSS, né? É a equipe que ele colocou lá para governar, que é o Carlos Lupe, que é o que saiu, né, que já tinha indício de corrupção, né, no governo de Dilma. Então, essa fila toda, segundo ele, é aguardando perícia médica. Mas eu acho que não é isso tudo não, viu? Tem muita gente aguardando aposentadorias, todos os tipos de benefícios, está demorando demais. O INSS entra na fila lá em análise e fica demorando demais. Vamos escutar mais o que ele vai justificar aqui em relação a essa fila. Uma perícia médica presencial e por isso elas são chamadas às agências. Um outro número interessante para vocês é que o INSS possui um pouco mais de 1.500 agências pelo país, o que corresponde a quase 800 municípios. Ou seja, a gente não conseguiria alcançar todos os municípios no atendimento presencial. Positivo, ele está certo nisso. O atendimento presencial é muito mais moroso e a plataforma Meu INSS foi criada justamente para isso durante a pandemia, no governo anterior que criou o aplicativo. Não foi o Bolsonaro que criou, foi a equipe dele. Por isso a importância do presidente escolher pessoas de competência para trabalhar e honestas, né? Então, no governo anterior, a equipe que Bolsonaro escolheu para administrar o INSS criaram esse aplicativo em função da pandemia e foi excelente, ótimo. E está servindo agora, né? Para evitar que a pessoa se desloque até uma agência do INSS, pode fazer, dependendo do tipo de benefício, pode conseguir pelo próprio aplicativo, né? A gente ficaria aquém dos 5.500 municípios. A gente atenderia somente naquelas cidades maiores, com mais infraestrutura. E a gente, mesmo abrindo as agências para fazer o atendimento presencial, a gente não conseguiria atender aquela população que está à margem da questão do acesso à internet, do acesso ao telefone, dentre outros.
O INSS vem monitorando esses canais de atendimento e verificando se vai ser necessário abrir outros canais. Lembrando que esse pedido não tem prazo para terminar, ele não precisa ter uma correria, ele não tem prazo para findar. Então, a gente vai monitorando essa situação para verificar se é necessário encontrar parceiros para poder abrir o atendimento presencial, se é necessário atender presencialmente nas agências ou ainda outras formas de busca. Uma das coisas que o INSS se compromete com todos, nenhuma comunidade vai ser alijada, vai ser retirada desse procedimento. Olha, informação excelente, né? Aí, primeiro, eles estão analisando o volume de pessoas que está respondendo pelo aplicativo, para depois tomar a decisão se vai abrir, se vai pegar apoio dos parceiros, que são os Correios, que são as casas lotéricas, agências da Caixa e atendimento na própria agência do INSS presencialmente, certo? Eles estão avaliando para ver o fluxo de pessoas que vai entrar nos aplicativos, comparar com o volume de pessoas que tiveram descontos ilegais e vai ver, poxa, realmente tem uma grande quantidade que não está conseguindo responder. Então vamos abrir agências para atendimento pessoalmente mesmo. É isso que ele está falando aqui. Depois de um certo prazo, fazendo um balanço de se alguma comunidade, alguma região não foi possível fazer esse tipo de pedido, o INSS, bem identificado, ninguém pelo INSS, vai atrás dessas pessoas, com os meios próprios, com Previbar, com Previmóvel, a gente vai fazer uma campanha para busca ativa dessas pessoas. Ele está falando que depois desse balanço, dessa apuração, né, dos acessos e das contestações desses descontos via aplicativo, se for bem abaixo do volume que eles estão mensurando, que inicialmente são 9 milhões de beneficiários, se ficar muita gente de fora sem se comunicar pelo aplicativo Meu INSS pelo número 135, segundo ele, está falando aqui que tem a intenção de fazer uma campanha para mobilizar agentes do INSS através de, quando ele fala de recursos móveis, que são veículos, e também barcos, né? Porque tem muita gente aí que tem muitas comunidades ribeirinhas, por exemplo, na Amazônia, que o transporte deles são barcos, né? E não tem internet, então eles irão fazer essa busca desse pessoal. Pessoas que moram em áreas remotas, né, tipo ribeirinhos da Amazônia, quem mora em sítios, zona rural, aí eles vão tentar identificar porque eles têm o endereço de todo esse pessoal lá dentro do cadastro na DataPrev, né? Então, se esse pessoal não responder ao INSS, aí eles irão fazer essa busca pessoalmente, tentando abranger todos os beneficiários que não deram sinal, né? Não deram nenhuma resposta a essa contestação de desconto. É isso que ele está falando. É uma boa ação, né? Vamos ver se vai acontecer. Não deixando ninguém à margem. Então, que o primeiro recado, tenham calma. Logicamente, no primeiro dia há uma expectativa maior e todo mundo começou uma correria para poder acessar aplicativos, acessar 135, mas isso não tem prazo para terminar. Todos serão ressarcidos. Então, não tem prazo para terminar. Não precisa correria. Muita gente acessando o fluxo de usuários nos aplicativos vai dar uma sobrecarga e vai travar os aplicativos, a plataforma Meu INSS. É isso que ele está falando. Tenha calma que vai ser tudo resolvido, não é hoje, não é amanhã, é o tempo que for, o tempo que você tiver para você chegar lá, ou pelos meios de atendimento à distância, ou você indo pessoalmente numa agência do INSS, quando eles abrirem esse serviço,
ou nos outros parceiros, você vai poder, o tempo que for, contestar e requerer seus descontos de volta. É isso que ele está falando, beleza? Que tenham um pagamento ou tenham um desconto indevido. Então, fiquem tranquilos a esse respeito. Agora eu vou passar a palavra ao Rodrigo para falar sobre os grandes números da Dataprev e depois eu volto aqui para falar o balanço de quantas pessoas pediram, quantos reconheceram e quantos não reconheceram e pela forma de contato, ok? Boa tarde, ou quase já boa noite, todos e todas. Muito obrigado pela presença, obrigado, presidente Gilberto. Hoje, os grandes números que o presidente Gilberto já apresentou nos levou, por óbvio, na entrega desse sistema, a preparar uma infraestrutura maior, sabendo que haveria uma busca mais intensa, sobretudo nesse primeiro dia. E, de fato, isso ocorreu. A infraestrutura foi grandemente ampliada nos últimos dias e, hoje, esta média mensal hoje foi 3 vezes maior do que a média diária. Ele está falando dos acessos à plataforma Meu INSS, que eles tiveram que reestruturar a plataforma Meu INSS para poder inserir essa opção de contestação por dentro do aplicativo ou do site Meu INSS. E aí eles tiveram que trabalhar em cima disso para estruturar melhor, para que mais usuários entrassem. Ele falou que o volume de acesso foi realmente maior do que o normal, nesse primeiro dia que eles liberaram essa nova opção. Então, nós tivemos 8.554.898 acessos ao Meu INSS no dia de hoje. E aqui começa um ponto importante. A grande maioria dos acessos não seguiram até o setor do Meu INSS de consulta do desconto associativo. Está informando que, dentro desse volume de acesso maior do que o normal, no dia de hoje, muitos usuários não chegaram até essa opção de contestar os descontos. Segundo ele, muitos curiosos acessaram para ver se encontrava essa opção lá, certo? Muitos usuários utilizaram o aplicativo em um número bem maior, mas dentro desse volume todo, nem todos acessaram essa opção dos descontos. Na área do desconto associativo, o tema que nos traz aqui hoje, nós tivemos 1.600.305 acessos. Outro número muito interessante é que pessoas, beneficiários, que não tiveram nenhum desconto em todo esse período, mas que hoje acessaram a área de desconto, foram 738.321. Então, pela manhã, mesmo com a ampliação bastante significativa da infraestrutura que suportava o sistema, tivemos alguns momentos de instabilidade localizados pela manhã, conseguimos balancear a carga, conseguimos aumentar vários dos elementos, estabilizamos o sistema na parte da tarde. Mas mesmo assim, muita gente não conseguiu acessar até agora. Pode ser que agora no período da noite consiga, né? E temos a expectativa de ter um dia mais tranquilo na parte de amanhã e daqui por diante. Claro que a mesma atenção, a mesma monitoramento constante para fazer novamente esse trabalho de balanceamento de carga, de aumento de alguns dos componentes de infraestrutura que forem necessários, será mantido. Mas essa mensagem do presidente Gilberto é muito importante. Não há prazo, não há uma pressa imediata. Passada a curiosidade para entender o sistema do primeiro dia, cada um no seu tempo pode ir buscar o aplicativo que ele vai estar à disposição, o site do INSS, que também suporta o Meu INSS, o mesmo sistema, que vai estar à disposição para que todo mundo possa fazer a sua interação com esse serviço de maneira calma,
ponderada no seu tempo, conseguindo, então, dar continuidade a esse processo tão importante. Olha aí, cada um no seu tempo. Tem pessoas que conseguem com mais facilidade, que moram em capital, tem internet melhor, tem um celular melhor. Tem outros que os recursos são mais precários, aí já tem mais dificuldade. É isso que ele está falando, cada um em seu tempo, não precisa correria, vamos na calma, que todos serão atendidos, certo? Isso faz com que qualquer pessoa que, porventura, reconheça uma instabilidade, não consiga entrar imediatamente ou perceba que o sistema não está operando a contento de uma maneira momentânea, tenha a opção de voltar novamente no momento seguinte, que nós vamos estar trabalhando, e a probabilidade de uma estabilização e de uma diluição deste acesso é grande, fazendo que seja uma experiência mais tranquila e mais adequada aos segurados do INSS. Por favor, Gilberto. Bom, vamos aos grandes números, né, que acho que todos estão ansiosos para saber. Os dados são até às 16 horas de hoje. Então, hoje já são quase 18, a gente tem 2 horas ainda de defasagem. Até às 16 horas de hoje, 480.660 pedidos foram feitos. Quando ele fala pedido, ele está falando dos beneficiários que acessaram essa opção descontos de entidades associativas, aquela opção que eu mostrei no vídeo anterior, né? Pelo aplicativo Meu INSS ou pela plataforma Meu INSS, 480 mil fizeram pedido. Quando ele diz fizeram pedido, o pedido de devolução do dinheiro. Eles contestaram, eles disseram que não autorizaram. É isso que ele está falando. 480.660, 480.660 pedidos foram feitos. Calma. A gente vai passar ponto a ponto. Então, 480.660 pedidos abertos pelo sistema. A gente verifica que isso é um dado muito inferior daqueles curiosos que adentraram no sistema para consultar, para ver se estava funcionando, e daí a gente reforça o pedido. Na verdade, estamos atendendo pessoas que sofreram fraudes. Então, curiosos, não acessem o sistema. Isso vai dificultar ainda mais esse acesso. Ele está dizendo que o volume de acesso foi alto, mas foram apenas 480 mil pedidos. Desse volume grande que teve a mais no dia de hoje, muitos eram curiosos que acessaram só para ver, deixa eu olhar aqui como é que, por onde é que acessa esse pedido de devolução do dinheiro, essa contestação. Apenas 480 mil de em torno de mais de 1 milhão de acessos. Vocês já foram avisados, quem está livre de qualquer desconto não precisa hoje, amanhã, depois adentrar o sistema. Ele está falando aqui para os curiosos, os que já receberam a informação de que não tem nenhum desconto, para que não atrapalhe quem precisa, não fique acessando essa opção, esse novo recurso que foi inserido hoje no aplicativo, que é você contestar os descontos associativos. Então, os que não têm descontos não entram, não fica lá entrando para não congestionar, não atrapalhar quem realmente precisa de receber seu dinheiro de volta. É isso que ele está falando. Deixe as pessoas fazerem o seu requerimento naturalmente. Desses 480.660, 473.473 e 473.940 pessoas, ou seja, 98,6%, informaram não reconhecer o vínculo. Desses 480.666, mais ou menos, beneficiários que entraram nesse recurso de contestar os descontos, 98% disseram não reconhecer, ou seja, informaram lá que não, eu não autorizei. Apenas 2%, ele vai falar aqui que acho que é em torno de 6 mil
beneficiários informaram para o INSS que autorizaram. Ele vai passar essa informação aqui. Ó. Não reconhecer o desconto, ok? Precisa que repita. 98,6% dos requerentes. Da mesma forma que reconheceram o vínculo, viram quem tinha o desconto e deram ok, finalizaram a manifestação. 6.720 pessoas. 6.720 pessoas. 1,4%. Dos que disseram que, não, eu realmente sou filiado ao sindicato que fez o desconto e eu autorizei. Apenas 1,4%. O restante desses 480 disseram que não, falaram que não. 480 mil. Oi? Eles simplesmente não reconheceram o vínculo com uma determinada entidade e quando ele simplesmente não reconhece o vínculo, o INSS intima automaticamente a instituição para que, em 15 dias úteis, junte a comprovação da regularidade daquele desconto ou realize o pagamento do valor devido, corrigido em que o INSS informa a GRU já com a correção do IPCA. Uma informação boa aqui, uma correção do IPCA, ou seja, é correção monetária, correção da inflação, né? Isso é bom. O dinheiro vai ser devolvido com a correção monetária, excelente. Se dividiu o atendimento no dia de hoje. Desses requerimentos, dos 480.660 pedidos, 450.426 pessoas. 450.426 pessoas, correspondente a 93,7%, utilizaram o canal Meu INSS. 93% do público que fizeram esses 480 mil pedidos foi pelo aplicativo Meu INSS. E o restante foi pelo canal 135, que ele vai falar aqui agora. Ok? Aplicativo no site. Pelo 135, pela central de telefone 135, de novo, 135 não liga para ninguém. É o cidadão que liga para 135, porque tem muitos fraudadores ligando e dizendo que é da central de atendimento 135 para que ele passe os seus dados. Bicho, brasileiro tem jeito não, rapaz. Brasileiro não tem jeito. Tenta se aproveitar de uma situação dessa, né? Nós tivemos 30.234 ligações. A média dia de atendimento do INSS pelo 135 chega a 240 mil atendimentos. Ou seja, numa conta rápida, corresponde a um aumento, um incremento de 13%, mais ou menos, da nossa ligação. Não foi muito não, 13%. E outra coisa, muita gente reclama que liga, mas demoram muito para atender, o atendimento não é fácil, não é facilmente acessível, o atendimento por telefone não é fácil de se conseguir, não é de uma hora para outra que você liga e rapidamente é atendido, não, é um pouco demorado. Quantas entidades foram contestadas? Quantas entidades não foram reconhecidas? 41. Ou seja, estamos encaminhando para 41 entidades para que em 15 dias úteis ela informe o vínculo ou documentação que comprove o vínculo ou realize o seu pagamento. Importante frisar, esse prazo de 15 dias úteis não é para o cidadão requerer, o prazo é aberto. 15 dias úteis é para a instituição, para a entidade, juntar a documentação ou realizar o pagamento. Esse pagamento não vai para a conta do segurado, ele vai para a conta do Tesouro e o INSS vai ressarci-lo pagando em folha, na sua conta que ele recebe o benefício. Não informe
nada a ninguém, não assine nada a ninguém, não abra link algum, não dê qualquer tipo de informação. Então, a União já criou uma conta para receber esse dinheiro dessas entidades. Essas entidades que não comprovarem o vínculo ou o empregado contestar, elas terão que devolver o dinheiro nessa conta da União. Ela não vai devolver o dinheiro para o beneficiário, é isso que ele está dizendo. Não assinem documento, não atendam ninguém, porque a União que vai receber o dinheiro dessas entidades e vai repassar para o beneficiário na conta de benefício de cada um durante os pagamentos que ocorrem todos os meses, na última semana do mês e na primeira semana do mês seguinte. Beleza? Tá certo? Teve um detalhe importante que hoje, da mesma maneira que foi colocado à disposição da população esta versão do Meu INSS, que permite toda essa operação que o presidente Gilberto relatou, foi colocado também à disposição das entidades um sistema que permite que elas façam exatamente esse procedimento também relatado pelo presidente Gilberto. Você viu que ele falou aqui da nova versão que foi disponibilizada hoje do aplicativo Meu INSS, a plataforma Meu INSS, né? Pelo site não precisa fazer atualização, mas pelo aplicativo sim. Se você não estiver visualizando esse recurso de você fazer a consulta de entidades associativas, você precisa atualizar o seu aplicativo, certo? Se não souber como atualizar, você pesquisa aí no YouTube um vídeo que explica isso. Como atualizar no Android, aplicativos. Como atualizar no iPhone, aplicativos. Aí você procura aí um vídeo no YouTube, verifica como é e vai e atualiza o seu. Senão você não vai conseguir ver esse recurso, essa opção que eles inseriram hoje, conforme eu mostrei no vídeo que eu fiz hoje e está aqui no meu canal, certo? Então já é possível para as entidades que receberam essas notificações do INSS hoje cumprirem com a sua obrigação de apresentarem a documentação comprobatória do que tem ali sendo contestado pela população. Então, os dois sistemas estão abertos e disponíveis para que a operação se inicie. Podemos. Gente, quando eu chamar o veículo, levanta a mãozinha para a gente poder achar para levar os microfones. CNN, Pedro. Boa tarde, presidentes. Eu queria, na verdade, 2 esclarecimentos. O primeiro é se os senhores têm algum tipo de preocupação, porque na semana passada o número é de 9 milhões de eventuais descontos e até agora são 480 pedidos. Se os senhores imaginam que isso pode surgir ao longo das próximas semanas, com as pessoas entendendo o formato e até, eventualmente, tendo algum espaço presencial. E a outra questão, na mensagem que o aposentado ou pensionista recebeu, tinha uma indicação de telefone e e-mail. Isso pode abrir algum precedente para golpe? Essa era uma preocupação também dos senhores, se eles indicarem um e-mail ou um telefone, se vão receber alguma ligação, algum telefone sobre isso. Queria que os senhores explicassem. Bom, são 9 milhões que receberam a notificação. Como falado, 9 milhões não são pessoas que foram vítimas de golpe. Nós resolvemos notificar ou informar os 9 milhões e muitos têm vínculo desde 94. Provavelmente, muitos desses 9 milhões reconhecem seu vínculo e não foi ligar no 135 ou na central do Meu INSS. Olha aí, desde 1994 que tem beneficiários que têm vínculo com os sindicatos. Essa talvez seja uma das razões pelo percentual que a gente tem no primeiro dia, em poucas horas, nem terminou o primeiro dia ainda, que a nossa central de atendimento funciona das 7 da manhã até as 22 horas. O Meu INSS não para, então a gente não pode dizer nem como balanço de 24 horas. Mas a gente já tem 2% atingido por esse aplicativo. Com todo o volume de pessoas, vocês verificam que 8 milhões acessaram, 8 milhões testaram. Então, a gente entende que, a partir de então, a gente vai ter uma maior normalidade no uso
do sistema. No dia de hoje, ele está falando que já alcançou 2% dos 9 milhões. É pouco pra caramba, só 2%, né? A gente vai monitorar para verificar se algo aconteceu, se a gente não conseguiu atingir toda a população. A gente tem a informação, por exemplo, daquelas entidades em que são fantasmas, daquelas entidades que na polícia passavam em lote. E essas pessoas, depois desse período, vão ter uma atenção diferenciada para a gente ir atrás. Voltando ao nosso mantra, ninguém vai ficar para trás. A gente abre esse procedimento e a gente vai atrás dessa situação. Uma outra questão que foi perguntada, o e-mail ou o telefone. O que acontece? Por que a gente está pedindo essa informação para o próprio segurado confirmar? Isso não vai mudar o cadastro dele, não vai alterar o cadastro. É uma forma mais segura da gente manter o contato. Porque se a instituição juntar os documentos e a gente precisar da conferência dessa pessoa, eu não tenho como pelo telefone 135 falar, foi juntado um documento, consta a foto X, a foto Y, eu vou agendar para que ele venha na agência, para que ele possa conferir a documentação se ele tiver alguma dúvida sobre aquela situação. Ele está dizendo que dentro desse novo recurso de consultar os descontos e contestar, o INSS pediu que o beneficiário informasse o e-mail e o número. Aí o repórter perguntou se isso não poderia gerar uma situação de facilitar golpes. Aí ele falou que não, que isso daí vai ficar para o controle do INSS, porque após eles receberem os documentos das entidades informando se apresentou ou não os documentos ou se vai devolver o benefício, eles querem avisar para o beneficiário. Então, quem não tem acesso ao aplicativo Meu INSS, eles irão convocar para a pessoa ir na agência pessoalmente. Agora, como é que eles vão fazer essa convocação? Se é por e-mail que eles pediram, aí é que fica meio complicado, porque eles não vão ligar para ninguém. Vamos ver, avanço é uma etapa, né? Vamos esperar depois como é que eles vão se virar com isso aí. E eu preciso ter um contato ágil, frágil, mas esse contato vai ser simplesmente para a gente manter contato falando, a instituição manteve, vai ser a notificação, e para eu poder facilitar o meu contato com ele. Perfeito? Uma questão que eu acho que é importante, não era nem objeto dessa coletiva, mas foi muito perguntado, puxa, mas fazer o cidadão entrar para poder... Por que o INSS e a Dataprev não identificam quem fez? Efetivamente, as instituições, elas, pela instrução normativa, mesmo não juntando a documentação, elas têm a obrigação de entregar a informação quando intimada pelo INSS. E é esse o dispositivo que a gente está utilizando, da obrigatoriedade dela de informar, de dar a informação. O cidadão, de novo, não precisa fazer nada, é só verificar qual o vínculo, é muito simples. Vocês verificam que a gente não está determinando que ele junte nada, nem comprovante de qualquer tipo de comprovante, nem de identidade, e ele faz esse tipo de requerimento direto. Ele está querendo dizer que para uns vai ser fácil pra caramba, né? Porque só é acessar o aplicativo Meu INSS ou o site Meu INSS, ir lá no botãozinho, ir lá na opção que eles acrescentaram agora e contestar, dizer, não, eu não. Realmente para uns é fácil, agora para outros é muito difícil. Aí eles vão avançando para ver como é que vai fazer com esses que não conseguem. Então, eles estão utilizando os recursos mais fáceis inicialmente para ver se atinge uma boa quantidade de beneficiários que serão atendidos mais rapidamente. Aqueles que não têm a comunicação fácil no canal Meu INSS ou pelo telefone, aí esses vão ficando para depois, né? Ok? Boa tarde, Isis Tassiarini, repórter aqui da Rádio CBN. O senhor, no início da coletiva, fez um panorama para justificar a questão, dos acessos pelo aplicativo, pelo canal 135, indicando que, pelo menos nesse momento, as agências dos Correios e da Caixa Econômica não vão ser usadas. A minha pergunta é, vocês devem esperar quanto tempo mais? Existe um prazo, daqui uma semana, para avaliar esse volume de notificações e depois ampliar isso?
E aí uma outra pergunta. Ontem, em entrevista ao Estúdio I da Globo News, o senhor deixou em aberto a possibilidade de usar recursos da União em último caso, né, depois que a Justiça for acionada, como um plano C. Isso mantém? Vocês devem usar recursos do orçamento se for necessário? E, se sim, qual seria o montante? Obrigada. Bom, nós estamos fazendo um monitoramento diário da situação. O que a gente tem hoje relatado é que não teve filas, por exemplo, nas agências para atendimento presencial, que isso poderia ser uma sinalização da necessidade de abrir agências. Como eu expliquei, nós não estamos em todos os municípios. Não foi ninguém nas agências porque eles disseram que não ia atender por agência inicialmente. Pelo que ele falou, está aberto para quem quiser ir na agência procurar sobre esse tema dos descontos. Então, aproveitem, vão lá, comecem a procurar as agências. É o que ele informou aqui, que achou que ia aumentar o número de pessoas nas agências, atendimento pessoalmente, mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque o próprio INSS falou que o primeiro contato seria pelo aplicativo INSS e pelo canal 135. Então, se você não está conseguindo por um desses dois canais de comunicação, vá até uma agência e procure lá. Ele deu uma abertura aqui, procura lá. Se você não tem intimidade com o aplicativo INSS, nem está conseguindo pelo canal 135, vai lá na agência. Se for fácil de você ir, não for muito dificultoso, vai lá e aproveita e tenta resolver o seu lado. Chega lá para dizer que é para contestar sobre os descontos nos seus pagamentos, descontos associativos. Vai lá pessoalmente e exige o seu direito. Então, a gente vem fazendo esse monitoramento para verificar no país todo como ele é distribuído, esse atendimento virtual, seja pelo aplicativo, seja pelo site ou seja pelo telefone, para a tomada de decisões. Toda vez que a gente fala, você pode ir presencial, a gente está trazendo um custo a mais para o nosso segurado, que ele tem que se deslocar, que ele tem que ir para outra unidade. E como falado anteriormente, hoje o nosso atendimento do nosso cliente, ele é todo feito por esses canais aqui existentes. Ele deu uma aqui de que está se preocupando com o beneficiário, que se ele for atender todo mundo presencialmente, vai gerar um custo para o próprio beneficiário, que vai ter que se deslocar das suas casas para ir até uma agência. Muitos moram em locais remotos e aí vai gerar custo para eles. E o INSS não quer arcar com esse custo, então eles acham melhor disponibilizar pelos aplicativos, mas vai chegar um momento que eles terão que abrir novos postos, novos parceiros, como ele falou aqui, Correios, Caixa Econômica Federal e as próprias agências do INSS já podem fazer isso. Procurem as agências, certo? Pessoalmente, se você tiver com dificuldade de ter o atendimento à distância, beleza? Quanto a custo, quanto a utilização de recurso público, a gente precisa mapear. Por exemplo, hoje a gente tem 400 mil pedidos de que não reconhece. A gente precisa verificar de quando é o vínculo, se trouxe a documentação ou não, se a instituição vai ressarcir ou não, para a gente saber o quanto do dano a ser levantado. O que a gente tem para assegurar? Logo na operação da Polícia Federal, mais de 1 bi foi paralisado, sequestrado, bloqueado para ressarcir dano. Ele está dizendo que mais de 1 bilhão dos fraudadores das contas dessas entidades associativas, sindicatos e associações foram bloqueadas. Então, se ao final a gente levantasse que é 1 bi, eu não preciso usar nada de recurso federal. Ao mesmo tempo, a AGU, de maneira... na própria coletiva já mostrou a necessidade ou o pedido judicial para bloqueio mais de 2,1 bi de reais. Nisso teríamos 3,1 bilhões de reais. Tem outras fontes, outras ações. Depois, segunda-feira, ingressou com outra ação. A ideia inicial é que quem custeie
essa indenização seja o fraudador, seja aquele que gerou dano a essa pessoa. Depois de verificado quantas pessoas, qual o valor a ser pago, daí a gente vai verificar de onde vai sair o dinheiro e como vai sair o dinheiro. Então, se os fraudadores não cobrir todo o prejuízo, aí eles vão estudar uma maneira de onde vai tirar esse recurso. É do governo federal, né? Mas a gente precisa primeiro levantar o quanto, qual o valor. A gente tem um teto e a gente, cada vez que, por exemplo, 6.720 pessoas já deram ok, corresponde a 1,4. Então, se a gente for estimar, 1,4 do teto já caiu e vai diminuindo esse valor de dano a ser pago às nossas vítimas dessa fraude. Ele não falou agora, mas ele vai falar durante a coletiva de imprensa, ele vai falar que todos serão ressarcidos. Folha. Presidentes, tudo bem? Boa tarde. Mariana Brasil, da Folha. Eu queria saber especificamente o que acontece após os 15 dias, se vocês puderem reforçar essa explicação, depois dos 15 dias de prazo para as empresas, como que vai ser isso e se vai ser vai recorrer imediatamente ao Tesouro. Obrigada. Ok. Só para poder a gente esclarecer, são 15 dias úteis, que é diferente de 15 dias corrido. Isso está sendo falado desde o primeiro dia e é bom a gente frisar, 15 dias úteis. Isso aí está bem entendido. O que acontece? Nesses 15 dias úteis, a instituição tem duas situações. Junta os documentos, os 3 documentos, comprovação de filiação, comprovação de autorização de desconto em folha e cópia do documento, e ela pode fazer nesses 15 dias úteis. E se ela o fizer, a gente informa ao cidadão que está disponível na plataforma. Se ele ingressou via plataforma, na plataforma mesmo, ele pode ver e pode verificar essa assinatura não é minha, esse documento não é meu, e simplesmente recusa aquela documentação. Quando ele está falando plataforma, é no aplicativo Meu INSS e no site meuinss.gov. Juntou o documento do Rodrigo dizendo que é do Gilberto. Eu simplesmente falo, olha, um erro. Se o beneficiário, após analisar essa documentação que a entidade enviou para o INSS, e o INSS enviou para o beneficiário checar se aquela assinatura é dele mesmo, se ele tiver certeza que não é, se você tem certeza que você não autorizou, a assinatura não vai ser sua, vai ser uma assinatura imitação. Aí você vai poder, nesse novo momento, contestar, dizer, não, essa assinatura não é minha. É isso que ele está falando. Aí volta de novo para o INSS notifica a entidade e ela vai ter que pagar. Aí perguntar, e se a entidade não pagar? Ele fala que o INSS vai pagar. Aí ele fala que todos irão receber. Mesmo que a entidade não arque com o prejuízo, eles vão tratar a parte com essa entidade, né? Já tem os advogados da AGU, Advocacia Geral da União, que é um órgão do governo, que vai tratar disso junto aos fraudadores para tentar receber o dinheiro deles. Enquanto isso, o governo está pagando aos beneficiários. É isso que ele está falando. Ou ainda, se ela fizer o pagamento, esse pagamento vai ser por uma GRU que vai ser automaticamente gerada pelo sistema, esse valor vai ser informado ao nosso segurado e vai ser recolhido ao Tesouro. No próxima folha, ele será ressarcido. Quando ele fala segurado, é a mesma coisa de beneficiário. Quanto à questão do Tesouro, se acabar dos 15 dias ele vai receber, a gente precisa saber quais são as pessoas e qual a situação. E logo a gente vai divulgar para todos, até mesmo para que não gere uma falsa expectativa ou uma corrida. O que a gente tem a garantir? Todos serão ressarcidos no menor tempo possível. Não precisa uma corrida, não precisa correr, não é uma corrida contra o tempo. Todos. A gente não vai fechar o sistema de uma hora para outra falando quem não pediu não vai ter essa indenização. Quando ele fala de dinheiro do Tesouro, é dinheiro do governo federal. É o dinheiro que a gente paga os impostos e vai para o governo que administra esse dinheiro. Ele fala Tesouro.
Caso o governo precise complementar, né, o dinheiro que seja devolvido, não dê para pagar todo mundo, aí o governo entra, que ele fala o tesouro. Sido comunicado, principalmente pelo presidente Gilberto, o desenho inicial do processo. Nós iremos voltar e esclareceremos o desenho posterior de maneira subsequente. Esse daqui, que é o diretor da Dataprev, ele está falando que o desenho que eles traçaram agora para poder fazer esse procedimento de comunicação com o beneficiário, em primeiro momento é esse, através do atendimento à distância, através do aplicativo e da Central 135. Mas essa informação que as agências também podem receber pessoas fisicamente, eu não sabia. É bom essa entrevista aqui que você saiba que se você tiver com dificuldade, pode ir lá. Aí ele está falando o seguinte, que se depois de alguns dias, por esses canais de comunicação virtuais, à distância, não atingir um número de pessoas próximo do que eles estipularam, aí eles vão traçar um novo desenho, uma nova etapa, que imagino eu que seja o atendimento presencial. É muito importante esse esclarecimento do que o segurado, que é o foco de hoje, tem que fazer. As empresas vão começar a reagir ao mesmo sistema, vão começar a operar dentro dele, vão começar a oferecer ou não a documentação, efetivar pagamentos, se relacionar com essas GRU, e nós iremos informando também as opções e os passos que devem ser seguidos, porque, vamos lembrar, o número quantitativo é infinitamente menor. Nós estamos falando de 41 entidades que precisam entrar nesse processo, oferecer a documentação comprobatória para a gente seguir adiante com esse processo aqui iniciado hoje. Aí o INSS tem uma fragilidade enorme lá dentro da Dataprev. Eu vi especialistas falando que aquela Simone Tebet é a líder, é a chefe de todo o planejamento da Dataprev, Simone Tebet. E eu vi especialistas lá de dentro da Dataprev, durante a auditoria da CGU, relatarem que várias pessoas têm senhas de acesso. Isso fragiliza demais a segurança do sistema. Senhas de acesso à Dataprev, senhas mestras, é para estar na mão de pouquíssimas pessoas, só pessoas de confiança, assim, e reduzir o máximo de senhas dentro desse sistema aí, que reduz a vulnerabilidade, né? Acessos proibidos, né? Oi, boa noite, Alex Guzmão, Band e Band News. O comunicado governo-entidade, a partir do momento que a pessoa não reconhece o vínculo e o desconto, de que forma ele é feito? Eu li naquela instrução normativa que seria por um portal em que a entidade teria que se cadastrar. É só esse o caminho? Ou pode ser feito um outro tipo de comunicado? Porque vai que a empresa não se cadastra e não é informada e o prazo não é contado. Todas as empresas que antes estavam autorizadas a operar já estão cadastradas dentro desse sistema, já estão com toda a capacidade de operar, já conhecem e já operaram anteriormente o sistema. Não é novidade, não começou agora. O que começou agora é esta funcionalidade de poder responder a esta demanda que hoje começa a ser efetivada para eles. Então, já estão todos cadastrados, todos têm senha, todos têm capacidade de operar, todos têm capacidade de entrar no sistema e promover o preenchimento das respostas, oferecer a documentação comprobatória, se assim o quiserem. Boa noite. O senhor falou que entrou essa funcionalidade das entidades. Alguma já apresentou algum documento? Fala no microfone, por favor. Alguma entidade já apresentou algum documento nessa nova funcionalidade? A minha primeira pergunta. Não, essa funcionalidade abriu às 6 da manhã, junto com
o que nós acabamos de apresentar para o segurado. Então, as primeiras notificações são esses mesmos números que o presidente Gilberto apresentou. Isso, nenhuma entidade ainda respondeu. 480 mil e mais alguns números aí de beneficiários fizeram um pedido, que é como eles chamam, né? Se manifestaram falando que não autorizou, que não reconhece. Na verdade, dentro do sistema está assim, você reconhece, vem informando que o beneficiário teve desconto, aí diz de quais entidades, ou de qual entidade, o valor, e pergunta, você reconhece esses descontos, esse desconto ou esses descontos? Aí o beneficiário vai tocar na opção sim, reconheço ou não reconheço. Aí ele está informando que 480 mil beneficiários já fizeram isso, mas as entidades, nenhuma delas se manifestaram ainda, porque hoje foi o primeiro dia, né? Eles têm 15 dias úteis para se manifestar, apresentando a documentação ou devolver o dinheiro. Presidente Gilberto, eu tenho uma dúvida também. O senhor está contando aí com o dinheiro do bloqueio, o senhor está calculando, mas esse bloqueio ainda precisa da decisão da Justiça, ou seja, dinheiro mesmo ainda não tem, certo? Ela está questionando a ele, que eles estão contando aí com... Ele falou no início que era 1 bilhão de recursos dos fraudadores já estão bloqueados. Aí ela está falando, você está pensando em restituir os beneficiários com esse dinheiro dos fraudadores, porque ainda não tem, essa questão ainda está na justiça. Como é que você vai fazer para ressarcir os beneficiários se essas entidades ainda não devolveram o dinheiro para o governo? Nem dos bens apreendidos que também não foram vendidos, é isso? Vamos lá. O que a gente precisa saber? Fonte de custeio. A fonte primária vai ser os bens bloqueados, dinheiro apreendido, dinheiro recuperado? Inicialmente, sim. A gente vai esperar a venda para poder fazer o pagamento? Isso vai ser estudado depois que a gente olhar o quanto a gente tem de dano às pessoas. Ele sabe que não, ele está se fazendo aí dando inocente, mas ele sabe que esse processo é demorado. Os fraudadores compraram lá mansões, veículos de luxo, joias. Aí a justiça vai entrar com processo, a CGU, a AGU, vai entrar com processo na justiça para tomar esses bens desses fraudadores, depois vai transformar isso em dinheiro. Isso demora demais. Ele sabe que isso não é coisa rápida. O governo vai ter que entrar pagando, cobrindo esse rombo todinho. E sabe-se lá se esses fraudadores vão serem punidos de verdade. A gente está levantando isso e está sendo feito um pedido judicial para que possa, o mais rápido possível, utilizar esses bens, utilizar o dinheiro e fazer a venda antecipada, com a possibilidade da administração pública depois, havendo a inocência de alguém, fazer o ressarcimento àquela pessoa, mas utilizar rapidamente. Mais de 1 bi já tem determinação judicial de bloqueio. Isso 1 bi pode ser em conta corrente. Se tiver em conta corrente, bloqueado, aí tudo bem. 1 bi já pode ser ressarcido, né? Agora, o restante do volume de dinheiro aí que tem, esses fraudadores levaram, que é em torno de 6 bilhões e 300 milhões que eles fizeram estimativa, uma parte desse dinheiro já foi investido no exterior. Mais de 1 bi. E 1 bi é um valor considerável. Na verdade, 1 milhão só, eu não acho 1 milhão de acesso a um sistema só. Na verdade, nós tivemos 8.554.000 pessoas tendo acesso a esse sistema no primeiro dia. A gente tem que lembrar que essa questão de desconto em folha vem de 94 em diante. Nós resolvemos colocar à disposição mesmo aquele que tinha desconto desde 94. Ou seja, uma situação consolidada de mais de 30 anos de desconto em folha. Essa pessoa, será que foi vítima de fraude por mais de 30 anos?
mas a gente não quis fazer essa consideração e alijar, retirar essas pessoas da possibilidade. 9 milhões a gente viu como panorama, a gente não fez uma gestão da seguinte: você é potencialmente fora do risco. A gente abriu oportunidade para todos. Se a gente for levantar os dados da operação da Polícia Federal, eles, logo no início, eles estimam que 4,1 milhões foram objeto de fraude. A gente quis dar oportunidade para que todos, e por isso 9 milhões. A gente quis ser mais transparente com todos. E se daí a gente for tratar com 4,1, no primeiro dia ter tanto acesso assim, não é só, está funcionando, e a gente vai chegar naquela possibilidade de poder detectar o quanto e quantas pessoas foram afetadas. Outra coisa, o INSS não é para estar afiliando sindicato, associações dentro do próprio INSS. Isso é para deixar de existir. Quem quiser contribuir com sindicato ou associação, que faça isso à parte. Que essas entidades geram um boleto para aquele beneficiário por fora do INSS à parte. Inclusive o deputado Nicolas, mais outros deputados de direita, já estão aí com um projeto para excluir esse tipo de desconto associativo por dentro do INSS. Vai proibir. O INSS não vai poder conveniar sindicatos nem associações para descontar dinheiro do beneficiário direto na folha. O Nicolas já está com esse projeto pronto, vai lançar na Câmara de Deputados para barrar esse negócio de desconto em folhas de entidades associativas. Já basta os empréstimos consignados, que está uma fraude enorme, né? Maior, os empréstimos consignados, a fraude dos empréstimos consignados, o volume de dinheiro é 20 vezes maior do que esse daqui, do que descontos de sindicatos e associações. Você vê o rombo como está, né? Pessoal, a gente está indo para as 2 últimas perguntas. Boa noite, presidente. João Paulo Biagi, Jornal O Povo. Eu queria saber se é possível precificar os valores contestados. Houve, então, essa contestação das pessoas, mas se dá já para precificar quanto que foi contestado nesse primeiro dia. Quero saber também se vocês consideram fazer algum tipo de busca ativa. Eu sei que não há uma corrida contra o tempo, que ninguém vai ser esquecido, mas se vocês consideram fazer algum tipo de busca ativa, principalmente aos beneficiários que estão no CAD único. E a AGU, ela disse ali que 12 dessas entidades eram já consideradas fraudulentas e pediram um bloqueio dos 2,5 bi. Vocês tiveram 41 entidades contestadas, essas 12 estão no meio? Vamos lá. Começar de trás para frente. 41 entidades são as que mantêm vínculo, ou seja, todas foram contestadas, 100% foram contestadas, estando ou não objeto da operação da Polícia Federal. E esse é um outro indicativo que a gente demonstra que atingir 480 mil pessoas não é só. A gente abriu para todo mundo, mesmo aquelas que não foi detectado de início algum indício de prática criminosa. A gente abriu para todo mundo questionar, mesmo aquele que não foi identificado inicialmente como situação criminosa. Então, assim, verificando irregularidades nessas pessoas, mesmo não sendo objeto da operação sem desconto, com certeza a gente vai atrás dessa pessoa e vai tentar responsabilizá-la dessa forma. Quanto à questão de busca ativa, eu já, até repetindo o que eu falei aqui, a gente não vai virar as costas para ninguém. A gente vai estar monitorando, verificando se determinado grupo não conseguiu acessar o meu INSS, não conseguiu 135, não teve a informação, muitas vezes também não chegou a informação de que houve esse tipo de fraude, e a gente vai buscá-los através dos meios que o INSS possui. Muita gente nem sabe que isso aqui está acontecendo. Aquelas pessoas que moram lá no sítio, outras lá na Amazônia, naquelas comunidades ribeirinhas que não tem internet, esse pessoal nem está sabendo disso. Eles não conseguem acessar o extrato. Aí ele está falando que essas pessoas vão ser identificadas e eles irão atrás delas para poder atendê-las pessoalmente. Que são os meios oficiais. Ninguém fala em nome do INSS. A gente vai utilizar Previbaco, Previmóvel e todas as formas de comunicação e busca dessas pessoas. Falando, determinada comunidade foi
teve o desconto. Vocês são associados? Vocês querem reclamar? A gente vai atrás, a gente não tem interesse nenhum de esconder essa situação. A gente tem que passar a limpo essa situação. Por isso a gente não fechou só para as 12 entidades, por isso a gente não fechou somente aquele que começou o desconto a partir de 2019, por isso que a gente não fechou nada. A gente está possibilitando que todo e qualquer associado conteste o seu desconto em folha, conteste aquela situação e a gente vai atrás dessa instituição. Pronto, pessoal, foi essa a entrevista, né? Muitas informações importantes, um balanço que o INSS fez no dia de hoje, o presidente do INSS e o presidente da Dataprev. E aí eu vou ficar atualizando vocês aqui com mais informações que forem surgindo e agradeço demais por você que assistiu o vídeo até aqui, que acompanhou o vídeo até aqui e que Deus abençoe a todos nós. Espero nos encontrar em breve. Até lá.